Ah, já. Esperando, boa noite. Esperando as pessoas entrarem. Meu nome é Flávia, sou orientadora vocacional. Já entrou. Ok. Bom, boa noite aí, Ana. Vamos aguardar um pouquinho, tá? Né? Boa noite, Ivana. Vamos aguardar um pouquinho. Meu nome é Flávia, eu sou orientadora vocacional da Colmeia. Vou falar um pouquinho aqui para vocês. Boa noite para quem está entrando agora. Boa noite, Wellington. Boa noite, Fabi. Voltando, meu nome é Flávia, eu sou Flávia Marques. Eu sou orientadora vocacional da Colmeia, profissional da Colmeia. Então, nós fomos convidadas pela Rogrife. E gostaria, antes de tudo, também de já agradecer a Rogrife pelo convite de estarmos aqui, eu e a Estela, Maria Estela Sampareis, sobre o nosso trabalho de orientação profissional na Colmeia, explicando também para vocês o que é a Colmeia, tá? Vamos aguardar um pouquinho, pausado. A Maria Estela está entrando. Tá entrando a Estela, só um minutinho, gente. Olá! Oi, Estela, boa noite. Tudo bem? Oh, que prazer estar aqui na Rogre falando com vocês, com a Flávia, pela Colmeia. Muito feliz de estar aqui com vocês. Então, Estela, eu já fiz a minha apresentação, acho que é legal então você se apresentar também. Eu vou pedir para você falar um pouquinho, né, apresentar como é, peço para que você apresente. Boa noite para quem está entrando agora, né, a Pri Picaré, a Priscila, a Tânia, vamos lá. A Estela agora vai falar um pouquinho aí da Colmeia. Então, eu chamo Maristela Sampaio Leite, trabalho há 30 anos na Colmeia como orientadora profissional, tenho um trajeto, fiz a graduação na PUC e sou da Sociedade Brasileira de Psicanálise e fiz psicanálise. Eita, só um minutinho, gente, deu uma É uma travada. instituição. Hã? O Estela travou, fala de novo. Travou só o finalzinho. Travou só o finalzinho. Então, eu tenho uma formação dentro da psicanálise pelo Instituto Sede Sapiense, pela Sociedade Brasileira de Psicanálise, e tenho 2 livros escritos sobre o meu trabalho de orientação profissional. Um editado pela Blucher e o outro pela Pearson. Bom, nós trabalhamos na Colmeia, que é uma instituição que mais de 70 anos trabalha com orientação profissional, e é uma instituição sem fins lucrativos, e há 70 anos ela foi criada pela Marina Sintra no intuito de acolher os jovens ou introduzir jovens na política, para pensar sobre a responsabilidade social, tanto que na Colmeia passaram o Franco Montoro, Ulisses Guimarães, grandes expoentes da nossa política brasileira. E já naquela ocasião, a Marina Sintra, que foi a educadora que idealizou isso, ela pensava como os jovens não sabiam o que fazer, de modo que a Colmeia foi das pioneiras, das instituições pioneiras a falar sobre orientação profissional, a desenvolver um trabalho voltado para esse tema. E dentro da Colmeia nós temos um tripé. Então, tem todo o setor de orientação profissional, tem o Grêmio, que acolhe jovens no contraturno escolar, e qualificação, que são cursos voltados para jovem, capacitação de primeiro emprego, informática e mais. Mas o setor de orientação profissional, ele atende jovens, atende adultos também em fase de escolha ou de aposentadoria, e nós temos setor de formação de orientação, de orientadores profissionais.
que pode ser tanto como EAD, como um curso intensivo ou o curso extensivo que dura 1 ano e meio, mas tudo isso está no site da Colmeia, que é colmeia.org.br. Vamos à nossa conversa, então. Ok. Bom, então, eu vou só complementar então a minha formação, que eu acabei esquecendo de falar, né? A hora que eu me apresentei, falei só meu nome, também trabalho há 17 anos, menos que a Estela, na Colmeia. Nesse percurso aí eu sou formada pela PUC, também sou psicóloga clínica, e acabei fazendo mestrado e doutorado também na PUC, em psicologia, na área de juventude, adolescente e orientação profissional, tá? Bom, nós temos aqui, né, para conversar com vocês um roteirinho, uma das questões aí do roteirinho que nos passaram foi, né, apresentar a colmeia e também falar um pouquinho, né, como que é a orientação profissional da colmeia, como que nós trabalhamos e falar um pouco da questão do presencial e depois tocar no assunto aí, como que a gente está trabalhando também na modalidade online. Né? Nós trabalhamos na orientação profissional, e a Estela vai me complementando, a gente vai falando juntas, né? Nós trabalhamos com instrumentos, né, instrumentos projetivos, com instrumentos projetivos gráficos, com instrumentos projetivos escritos, né, com entrevista, com dinâmicas, jogos, nós temos, na verdade, a gente tem dois pilares dentro da orientação profissional. Primeiro, a gente começa com questões mais subjetivas, né, que é o autoconhecimento, então o jovem pensar o que ele quer lá na frente, em termos de estilo de vida, porque é diferente, por exemplo, você ser um médico, ser um arquiteto, ser um programador, impõe estilos de vida um pouco diferentes, quais são as características desse jovem, né, quais são seus valores, né, quais são suas competências, suas habilidades, né, e para isso nós trabalhamos com, né, como eu falei, com vários instrumentos, que vão fazer essa mediação para que o jovem possa falar sobre as suas angústias, sobre as suas expectativas, as suas fantasias, os seus sonhos, e principalmente sobre a sua conflitiva vocacional. Né? O que a gente percebe hoje em dia, né, é que a orientação profissional, cada vez mais, ela tá arrumando, ela está tomando um trilho para que você para que você trabalhe com esse jovem ou com esses jovens de uma maneira mais aprofundada, né? Porque cada jovem aí vai ter a sua particularidade, vai ter a sua singularidade, vai ter a sua história de vida. E num mundo muito complexo que é o nosso, né, que está se tornando e que foi se tornando, quer dizer, a gente tem também agora, né, um mundo, né, pós-pandemia e o mundo antes da pandemia, durante a pandemia, né? O pós a gente vai saber depois. Antes disso, a gente tinha um mundo muito acelerado, um mundo que estava completamente acelerado. E a orientação, ela não vai poder ficar fora de um contexto, né? A orientação, ela tem que ver um todo. Esse jovem, ele tem uma subjetividade, né? Ele tem aí uma particularidade, mas ele tem também uma subjetividade que é social. Né? Então, o orientador, ele tem que estar muito atento a todas essas coisas, porque ele vai ser o mediador entre o jovem e a escolha profissional desse jovem, né? Então, nós temos, sim, vários instrumentos, né, para trabalhar com os jovens, com esses jovens, mas o orientador, ele está sempre mediando as questões, as dúvidas dos jovens em todo o processo. O tempo todo ele está acompanhando esse jovem nesse processo, né? Não fazer, né? Ele está junto com esse jovem, nunca, né? Ele não é mais um profissional diretivo como ele era na época dos testes, né? Numa época de testagem, onde era um mundo mais mecânico, né? Era um mundo, né? Um mundo que também, o mundo sempre foi incerto, lógico. Né? Mas as incertezas, mas tinha mais estabilidade, né? Depois, quando nós entramos nessa questão, né, do alto capitalismo, onde né, a alta tecnologia, onde as coisas mudaram de uma maneira muito rápida, muito volátil, um mundo muito volátil, né, que do dia para a noite mudam-se, né, muitas coisas, não tudo, a gente tem, obviamente, as coisas que
que seguram, né? Isso faz com que o mundo mais complexo faz com que a escolha também se torne um pouco mais complexa. Stella, quer complementar? Então, aí, uma das perguntas que nós tínhamos colocado para falar é como e quando as pessoas podem fazer uma orientação profissional e quando que isso seria aconselhado. Com a BNCC, com a Base Nacional Comum Curricular, essa questão da escolha, uma escolha que seja mais consistente, entrou em pauta na educação. Então, o projeto de vida tem sido agora cobrado pelas escolas que seja introduzido já desde do Fundamental 2, até entrando no ensino médio adiante, em todos os anos, convidando o jovem para pensar a respeito do futuro, do trabalho, das suas características. E então é interessante, a questão da escolha vem sendo cada vez para a gente mais jovem, né? Mesmo no final do fundamental, a entrada, a opção por um curso técnico, e porque dentro as formações podem ser cursos técnicos, cursos tecnológicos, graduação. Então, por conta disso, a orientação profissional pode ser uma coisa que acontece muito mais cedo na vida da pessoa. Até complementando, né, Estela, que tem essa questão que é uma mudança muito grande, né, da BNCC e que, né, que a gente está aí estudando, acompanhando também, mas como tem sido até agora, uma das coisas que perguntaram para a gente, nos perguntaram aqui, né, que se tem um período ideal, né, pelo menos agora, né, onde as coisas ainda não se modificaram ainda, se tem um período ideal para o jovem, que o jovem possa procurar para fazer orientação profissional. É interessante porque os pais perguntam muito isso. Tem um período ideal, né? Hoje a gente vê também, assim, que todo mundo sabe, né, que a ansiedade toma conta aí do mundo, né? A ansiedade, né, muitas pessoas ansiosas, e os jovens, eles se tornaram muito ansiosos também, né? As coisas que eram, infelizmente, coisas que eram dos adultos, né, em outra era, antigamente, né, veio muito, isso se intensificou nos jovens também. Os jovens sentem muita pressão, então, às vezes, até falando de questões aí do trabalho, né, do dia a dia do trabalho, né, muitos pais, às vezes, ligam no primeiro ano do ensino médio, não, meu filho está muito ansioso, né, ele está extremamente ansioso, quer fazer orientação já, né, e está sofrendo, né. Então, uma das coisas que eu faço, pelo menos, né, eu escuto esse pai, né, eu oriento esse pai, eu oriento, né, porque o jovem pode, ele está em processo, então, né, uma orientação profissional tem um custo, ele vai pagar, tem uma energia, tem que se despender horário, despender, né, enfim, tempo, né, eu converso com os pais, né, e se o jovem, mesmo assim, e o pai orienta o jovem, né, através da nossa conversa, tem um diálogo aí, e se o jovem permanecer ainda muito ansioso, né, aí eu marco uma sessão com esse jovem para conversar, para orientar, né, de repente esse jovem está com muita fantasia, se comparando demais, que todo mundo já escolheu mesmo no primeiro ano, né, e que com muito medo do futuro, muita pressão, né, idealizando e muitas fantasias, então é interessante de conversar. Mas uma coisa que a gente percebe através do trabalho é que a partir do segundo ano, muito procura a partir do segundo semestre do segundo ano, as pessoas começam a procurar bastante. Isso é uma constante aí no trabalho, porque os pais mesmo preferem, que aí eles conseguem se programar, e aí os jovens também conseguem, a partir do momento que eles já refinaram um pouco a escolha, participar de feiras, participar, né, e visitar as faculdades, né, enfim, respirar o ar universitário, tão importante vivenciar esse ar universitário aí, para ele saber, né,
tirar um pouco da fantasia e saber o que é mesmo uma universidade, uma faculdade, enfim, né? Porque no terceiro colegial a pressão já é muito grande, já começa uma expectativa muito grande com relação aos vestibulares, às datas, às inscrições. Então, em vista de tanta pressão que acontece no terceiro ano, seria muito mais interessante que o jovem pudesse fazer no segundo. Mas como a gente está entrando, está há 5 meses e meio em isolamento, nós temos feito muita orientação profissional online, seja em grupo, seja individualmente, e tem alguns jovens que têm sentido muita pelo fato de estar em casa, só às voltas com questões de não podendo estar com os amigos, não podendo fazer as outras atividades, eu tenho recebido telefonema dizendo assim, olha, agora eu estou na urgência de fazer a minha escolha, porque a minha vida está tão monótona, eu tenho tanta angústia com relação ao futuro, que eu preciso eu preciso de uma orientação profissional agora. E muitas vezes os pais estão muito aflitos de verem os filhos mais folgados ou com uma rotina mais bagunçada. E eles procuram orientação profissional, mas o que eu tenho visto é que muitas vezes são jovens ainda muito do primeiro e do segundo ano, e que eles, jovens, não gostariam de estar fazendo naquele momento, queriam fazer no presencial. E o que nós fazemos, né, Flávia, é respeitar. Se a pessoa quer fazer presencial, acho que a gente tem que respeitar, a menos que esteja já no terceiro ano e que está com essa urgência ali na frente, né? Sim, é isso mesmo. Tenho também pessoas que eu atendi, achei curioso, jovens, né? Achei curioso que o tempo, né? Na verdade, o tempo da quarentena, que é um tempo objetivo, né? Enfim, né? Todo mundo foi compulsoriamente tendo que ficar em casa, né? E o tempo é o tempo subjetivo de cada um também, né? Então, teve jovem que falou, olha, então agora, com essa quarentena, estou fazendo orientação, mas estou mais tranquilo, estou mais, né? As datas se estenderam, né? Eu posso pensar, eu posso ficar um pouco mais tranquilo, a pressão da escola também está um pouco menor, então aí também é da experiência de cada um, né? Mas mesmo assim as pessoas fizeram a orientação, as pessoas, né, os jovens estão procurando a orientação da mesma maneira que procuravam antes, o vestibular está se aproximando, né, então vamos fazer, né, vamos procurar um espaço onde possa conversar, meu filho está confuso, meu filho está ansioso, né, né, às vezes os pais falam, ele está perdido, ele não sabe o que quer, e aí, né, nessa confusão, nessa questão aí, os pais acabam procurando. Uma das coisas também aqui do nosso roteirinho, né, que foi perguntado, como que é a orientação, qual a diferença entre a orientação em grupo, a orientação individual. Vou falar um pouquinho, a Estela me complementa também, né? Bom, a orientação em grupo, né? Os jovens gostam bastante de fazer orientação profissional em grupo, porque apesar, né, de cada um aí ter sua história de vida, características de personalidades diferentes, expectativas diferentes, né, e sofrerem essa pressão e essa angústia frente ao futuro de forma diferente, eles também estão iguais em uma coisa que são as dúvidas frente justamente a esse futuro, frente ao caminho profissional. Então, essa identificação que eles têm um com os outros, essa troca de questionamentos, né? Às vezes um questiona uma coisa, nossa, não tinha pensado nisso ainda, né? Então, assim, torna o processo bastante rico, né? Assim, essa identificação entre eles também, né? Assim, nossa, que bom, né? Olha, ele tem as mesmas dúvidas que eu, porque na escola, principalmente algumas escolas que são mais competitivas, ninguém vai ficar falando, né? Aí eles chegam e falam assim, ai, Flávia, todos os meus amigos sabem, todos sabem o que querem, eu sou o único que não sei. Aí chega num grupo e vê que não é bem assim, e a gente desmistifica isso também, né, de qualquer forma, né?
No individual, né, eu vejo que assim, as pessoas procuram muito por conta de horário, porque, né, muitos estão aí no horário escolar bastante sacrificado, no sentido de fazer integral, então não tem horário. Alguns têm questões, não quero ficar tanto tempo com o grupo também, né? Porque a sessão do grupo é um pouquinho maior. E tem questões também, às vezes tem problemas, né? Tem questões de jovens com um problema de aprendizagem, ou alguma questão emocional um pouco mais intensificada, que aí a gente faz uma triagem, né? É feita uma triagem, a gente faz um atendimento aí individual. Agora, o trabalho em grupo, agora online, tem sido muito legal, porque é a oportunidade de jovens de estados diferentes, cidades diferentes, se encontrarem e falar a respeito do seu cotidiano, das suas angústias. Imagina o que é jovem conversando a respeito do trabalho. E cada um tem uma expectativa com relação ao trabalho, cada um tem aspirações com relação ao trabalho. E, complementando isso que a Flávia fala, nas avaliações é muito frequente eles dizerem eu achava que eu tivesse completamente perdido e eu vi que não, que eu estou perdido, mas tem outras pessoas perdidas também e cada um complementa o outro em termos das suas soluções de conflitos ou de angústias. Essa é uma das riquezas do grupo. Agora, a distância, o trabalho em grupo é muito rico também, porque é um valor menor, elimina a questão das distâncias e possibilita que pessoas de universos muito diferentes possam conversar. Você fala, Flávia? Isso. Como eu também eu tive bastante procura individual, eu achei que o individual também, né, também é mais tranquilo nesse sentido, né? Uma das perguntas também que foram feitas, né, como que seria, como que nós fizemos, né, a orientação profissional online, se tem diferença, né, entre as duas modalidades, no presencial e no online. Bom, como todo mundo sabe, a gente, né, eu já falei, a gente teve que compulsoriamente, de um dia para o outro, continuar o trabalho, né? Então, algumas habilidades também foram demandadas, né, de nós, orientadores profissionais, psicólogos, né? É claro que a orientação profissional, ela já era feita online. Nós não fazíamos na Colmeia, mas ela já era feita. Não por muita, né? Não era feita por muitas pessoas, mas ela já tinha algumas pessoas que já faziam. Depois, né, com a questão da pandemia, todo mundo teve que, né, fazer aí no seu consultório, né, fazer, né, psicólogo online, orientação profissional online, enfim, né, migrar para o online. E algumas habilidades, elas foram requeridas de nós, profissionais. Como, por exemplo, né, habilidades e atitudes, como, por exemplo, adaptabilidade, né, a flexibilidade, uma boa pitada também de criatividade e também, né, entrar aí, né, nessa questão de um letramento digital, né? Então, de uma hora para outra você fala, bom, mas o que tem aí, né, para a gente trabalhar? Ah, eu conheço o Skype. Nossa, mas agora tem o Google Meet, agora tem o Zoom, né? E aí você, né? Aí você entra, e aí você escolhe qual plataforma você se sente mais à vontade, tem mais jeito para trabalhar, né? E que te organiza melhor, né? E aí você estuda a plataforma. Bom, como que eu vou compartilhar um texto? E aí você fica junto com o celular, né? Então põe o WhatsApp Web, e aí o jovem, né? Então, por exemplo, né? Dando um exemplo, para não ficar falando muito e ficar distante para quem está assistindo, né? Então, né? A gente trabalha com desenhos, né? Então, desenho profissional aí satisfeito, né? Tal. E aí o jovem manda, então, por exemplo, para mim, via WhatsApp, né? Ele me manda, eu fico com o WhatsApp Web ligado, e eu já compartilho a tela com ele enquanto ele está fazendo uma história, que é um desenho história, e daí eu já vou com o cursor, a hora que eu vou conversar com ele, eu já vou com o cursor e já vou analisando o desenho. Então, eu não faço muito diferente
nada diferente do que eu fazia no presencial. Dá perfeitamente bem para fazer assim, né? Uma colagem também, ou então ele faz uma colagem em casa com papel, né, com a revista, corta, enfim, cola. Ou então a gente consegue fazer uma coisa um pouco mais aí, né, um pouco com mais criatividade, né, com alguns programas que tem e que a gente consegue fazer que ele faça uma colagem dele e que me mostre. Também já fiz isso, Tem né? uma pergunta da Gisela, Tá? Flávia, dizendo se a gente só fica na conversa, na orientação profissional, Não, se tem jogos, se tem dinâmicas do grupo, né? Você quer certo. contar um pouquinho como é que são essas dinâmicas? Não, então, não, é que assim, não é só conversa, mas a entrevista, né, que é o primeiro recurso que a gente usa, ele é onde você vai fazer um diagnóstico vocacional, né? O qual é conflitiva, qual a demanda daquele jovem, né? Aí eu falei também que nós usamos, né, técnicas mais projetivas, é porque também a gente escolhe as técnicas onde a gente tem aí uma identificação maior, né? Então tem as técnicas projetivas gráficas, que são os desenhos, tem uma técnica projetiva escrita, que é as frases incompletas do Bogoslawski, né? Então, por exemplo, em grupo, eles fazem, aí eles discutem, né? Então, assim, né? Tem várias questões que eles vão discutindo, né? E aí dá para fazer uma dinâmica. Nós temos também, a gente trabalha também com o jogo dos critérios, né? Que aí vai para uma parte mais objetiva, né? Antes disso também tem um leilão de valores, que é feito também na modalidade grupal, que é onde você vende, são 19 valores, né? Onde você vai vendendo os valores, também dá para fazer em grupo online, né? Os critérios também, né? Você, né? Por exemplo, eu fiz assim, eu tirei foto, né? Das fichinhas e mando para eles, e eles vão fazendo as escolhas e depois a gente vai discutindo, né? Então, dá para dinamizar, sim, no grupo, e no individual é bem mais simples, porque aí você vai conversando. Agora, claro que a Agora, palavra, ela é fundamental dentro da orientação profissional, né? Eu, pelo menos, sou né, eu penso que a gente sempre tem que aprofundar o conhecimento desse jovem para poder ajudá-lo e poder acompanhá-lo na escolha dele. Fala, Estela. agora me fugi. Do grupo, Porque das ela disse, porque a técnicas. questão, se a gente falar na orientação profissional online, os jovens estão, eles são a geração digital, eles têm uma familiaridade muito mais. Então, muitas vezes eu até proponho, olha, eu quero que fulano e ciclano discutam, fulano e ciclano, e eles mesmos se dividem e conseguem fazer as salas de conversa, porque eu sei um pouco fazer sala de conversa, mas dependendo da ferramenta, eu não sei fazer, mas eles sim veem aquelas atividades grupais, e as pessoas estão perguntando muito a respeito da questão online, os jovens veem esses jogos e essas dinâmicas de um jeito muito natural. Eles cresceram desde. Se vocês forem perguntar o que eles fazem com a quarentena, a imensa maioria joga. E o jogo é um meio de conversar com os amigos. Sim, Quer o dizer tempo assim, toda todo. a questão da socialização, toda a questão da socialização está passando pelo jogo, e Pelo bola digital. estratégia, montam grupos. O que você ia falar? Não, então, passa pelo jogo, que é digital. Toda a interação online deles e já boa parte já era também, né? Intensificou Agora, agora, né? nós orientadores temos sido muito. Eu tenho ficado muito gratificada com os retornos que as pessoas me contam sobre orientação profissional, principalmente no sentido
do jovem conseguir se tranquilizar. Porque nós estamos, como a Flávia falou, é um momento de uma ansiedade enorme. E a orientação traz o jovem para o chão, para pensar mais a respeito de futuro, de bolar projetos, estratégias, caminhos, neste momento tão angustiante para todo mundo. Não é que a gente não fale a respeito disso. Hoje eu estava conversando com uma mocinha da Bahia que estava desesperada com essa questão da jovem adolescente que engravidou. Da jovem, não, da criança adolescente que engravidou. Então, todas as questões atuais aparecem no nosso universo, na nossa conversa, o tempo inteiro. Sim. Bom, aqui outra pergunta também. Tem mais alguma pergunta aí? Não, foi essa, né? Bom, de como é realizado o processo online, acho que a gente já falou um pouquinho, né? Como lidar... também tem uma pergunta aqui, né? Como que é a participação dos pais nesse processo, né? Na verdade, assim, a gente tem uma conversa inicial com os pais, muitas vezes pelo telefone, né? Os pais contam, porque primeiro contato, aos jovens também, tem muitos jovens que entram em contato, a gente faz uma boa conversa por telefone, e no final, né, se tem alguma questão, a gente conversa também durante o processo. No final, nós fazemos uma sessão devolutiva, todo o processo, seja ele individual, seja ele em grupo, seja ele presencial, seja ele online, isso não dá para abrir mão. Os pais, eles estão bastante junto aí, né, com os jovens nesse processo, eles têm uma preocupação muito grande em relação à escolha do jovem, tal como o jovem, né, aí tem a questão da pressão também, né, e tal como o jovem tem uma preocupação aí, né, entre fazer uma escolha certa, tá, na verdade, assim, né, então a gente faz uma pergunta, qual que é o seu medo, né, então o jovem tem muito medo de errar na escolha, isso quase, né, muitos trazem, né, e hoje tem também, hoje tem muito uma coisa que também acaba reforçando esse processo, que é que eles conhecem pessoas, né? Eles conhecem pessoas, primos, amigos, pessoas que entraram numa faculdade, saíram, entraram em outra, né? Tem até uma questão hoje que se chama, né, de uma coisa de uma multievasão, né? Porque tem muitas pessoas muitos jovens que saem de uma faculdade, entre outra, depois entre outra, quer dizer, evade de mais de uma faculdade. Isso também tem uma pressão sobre os jovens, né? E sobre os pais também, né? A gente vê também que às vezes os pais têm questões, né? Também tem questões de escolha. Então, não quero que meu filho passe por isso, eu quero que ele faça também. Então, assim, no final nós fazemos uma entrevista devolutiva, onde a gente explica todo o processo, como foi esse processo desse jovem, como que nós acompanhamos, né? Como que esse jovem está fazendo essa escolha dele por um curso ou por por um futuro aí, um projeto de futuro profissional. Quer falar, Estela? Tem uma questão, tem uma pergunta aqui, né? Tem duas perguntas que eu acho bastante, que tem ligação com uma das questões que nós temos aqui, que é a experiência profissional em alguma área pode ajudar o jovem a tomar uma decisão com relação à escolha profissional? Eu acho fantástico os jovens terem experiência profissional. Acho maravilhoso. E isso, sim, não é nem dar clareza, não só dar clareza com relação à escolha, mas dá uma noção do que é um trabalho em grupo dentro de uma empresa. Hoje em dia, isso nem é tão incentivado como era anteriormente, mas eu acho que isso é um prejuízo para os jovens. E tanto que uma das perguntas que eu faço é: você já trabalhou? E muitos deles trabalham com coisa na internet, seja fazendo aquela massinha slim, seja vendendo coisa aqui, vendendo coisa ali, ou fazendo TikTok.
Agora, essa experiência de trabalho é muito enriquecedora. Então, entra uma pergunta de uma pessoa, diz assim, o que você acha com relação à maturidade dos jovens atualmente? Eu acho que o trabalho, ou a experiência de trabalho, seja um trabalho voluntário, seja um trabalho que tem dinheiro envolvido, seja uma ajuda numa empresa, ou um trabalho junto aos pais, isso é um fator de amadurecimento. E tem uma outra pergunta que é: se nós temos procura de orientação profissional de adultos, nós temos a gente passa por fases na vida de escolha e de repensar a profissão. Tanto que existe até um livro super interessante de uma pessoa que a Flávia nos apresentou, que assim, o que é a crise dos 30 anos, que aos 30 anos as pessoas param para pensar a respeito do trajeto profissional que foi feito. E eu costumo dizer para as pessoas assim, a primeira escolha que acontece no final do ensino médio, ela não é uma escolha para o resto da vida, ela é uma escolha, é a primeira escolha, porque de posse desse diploma tem que ser uma escolha consistente, porque esse jovem precisa conseguir fazer uma faculdade com grande motivação, com grande dedicação, porque de posse desse diploma, o mundo profissional se abre diante dele e aí sim ele vai recuperar parte das coisas que ele teve que deixar de lado no início da primeira escolha. Ok. Tem uma outra pergunta aqui também. Mande o nome do livro. Desculpa. Tem que mandar o nome de livro. Quem é a pessoa o livro, da crise dos 30? O livro da Bruna? É a crise dos 30, mas eu não tenho o nome dela completo. Depois a gente coloca no Instagram, a gente põe no Instagram. A gente manda para a crise dos 30, meu momento. A crise dos 30. Agora tem uma outra pergunta aqui que é assim, a possibilidade de fazer um curso técnico como ETEC ajuda a escolha do curso universitário? Sim, né, ajuda, porque esse jovem também ele já tem um trajeto, né, ele já conhece uma especialização, ele já estudou para entrar, ele já fez uma escolha um pouco mais cedo também, ele já estudou para entrar numa ETEC, que a gente sabe que tem aí né, não é fácil, então isso faz com que ele amadureça também, né? E é muito legal mesmo que ele possa fazer que veio de curso técnico, um pouco confuso, no sentido que isso também acontece independente de fazer curso técnico. Achando que assim, aos 14, 15 anos eu vou fazer um curso técnico, né, em alguma coisa ambiental, e aí eu vou trabalhar com isso. Só que a partir do momento que ele vai fazendo o curso técnico, ele não está muito encantado com aquilo, parece que ele tem dúvidas, que ele tem conflitos, né? E aí ele vem fazer a orientação. Mas mesmo assim, isso é muito bom, porque acontece também com qualquer jovem que está fazendo orientação. Nossa, pensei 3 anos em direito, agora 2 meses de fazer, né, da inscrição do vestibular, meu Deus, agora parece que eu estou pensando em psicologia, parece que eu estou pensando em administração, o que eu vou fazer, né? É essa hora mesmo que é bem nessa hora que é bom pensar. Né? Que aí você vai repensar. Não dá para você fazer uma escolha prematura. Às vezes o jovem faz uma escolha prematura, fica rígido naquela escolha, porque a sua dúvida e trabalhar as questões que precisam ser trabalhadas numa orientação profissional. Né? Eu não consigo integrar. Então, tem muito jovem que fala assim, nossa, eu gosto de tudo e não gosto de nada, não consigo integrar, eu gosto de 2 cursos, me vejo em 2 cursos ao mesmo tempo. Então, né, as idealizações, as fantasias, as ideias estereotipadas das profissões, tudo isso a gente vai trabalhando também. Eu acho que tem mais alguma pergunta aqui, né?
Estela, você chegou a ver aí? Tinha mais uma pergunta. Ah, tem aqui. Quando o jovem não se decide ao final do processo, vocês retornam ou encaminham para psicoterapia? Bom, é o seguinte, é boa pergunta essa, né? Às vezes, né, tem jovem que, porque assim, a orientação, a escolha de uma profissão, ela é um processo. Cada um tá aí, caminhou no seu processo de escolha, de acordo com suas questões, né, como eu falei várias vezes, características, personalidades, história de vida, maturidade, enfim, um monte de coisa. Né? Chega no final, não escolhe, começa que assim, também assim, a orientação é para cada um caminhar o que ele pode. É que a gente também trabalha, né? A orientação profissional seria como se fosse uma psicoterapia breve relacionada à questão da escolha. Né? Então, a gente vai aprofundando, a gente vai tentando fazer com que esse jovem se conheça aí, para que ele tenha esses aparatos, para que ele possa fazer uma escolha. Se ele não fizer a escolha durante o processo, ele pode fazer essa escolha depois. Porque quando a gente conversa com os pais, a gente conversa que é um processo. Então, por exemplo, se ele fica entre duas, ele vai visitar as faculdades, ele vai participar de uma palestra, ele já peneirou um pouco mais, ele já tem uma ideia maior. Nunca um jovem entra numa orientação profissional e sai igual. Agora, claro, às vezes, assim, eu peço para retornar sim, eu peço para ir visitar uma faculdade, eu peço para ele, vamos dar um tempinho, você estuda um pouco mais as grades curriculares, porque eu penso um pouco como Heráclito. Quer dizer, não, eu não penso como Heráclito. Heráclito, o que pensou e a gente aproveita dele, né? O homem, quando entra no rio pela segunda vez, nem ele é o mesmo homem, nem o rio está no mesmo curso. Então, o jovem também, a hora que ele olha para uma profissão depois de um mês e ele revê uma grade curricular, ele vai ver coisas que talvez ele não tenha visto durante o processo. Então, peço para retomar sim. Agora, essa questão de psicoterapia, não é bem assim, né? A gente não encaminha. Só encaminha se você percebe alguma coisa que tá mais, que salta demais aos olhos, né? Porque é uma questão uma questão um pouco mais delicada, né? Então, uma coisa é o trabalho de orientação profissional, né? Outra coisa é a psicoterapia. Eu já tive gente que eu tive que conversar, né, com os pais, né, mas não foi uma coisa corriqueira. Estela, tem uma coisa que eu acho bem interessante, é que os jovens muitas vezes são relutantes com psicoterapia. E o fazer orientação profissional é colocá-lo em contato com algumas questões mais profundas. E isso acaba abrindo possibilidade e abertura para pensar a respeito de si mesmo. Então, muito frequentemente, depois de um tempo, eu recebo um telefonema do jovem dizendo assim, olha, eu achei interessante pensar a respeito de mim mesmo, queria pensar outros assuntos. Então, eu diria assim, que a orientação profissional é quase uma psicoterapia breve. Ela foca, ela tem um tempo, um começo, meio e fim, e deixa uma sementinha para o jovem querer aprofundar outros aspectos da vida dele. Agora, hoje o jovem também, ele, né, eu acho que assim, muitos têm acesso, eu pelo menos atendo muito jovem que já faz também, né, psicoterapia, então tem muitos psicólogos, inclusive, que indicam para fazer a orientação profissional, então acho que né, isso a gente vai vendo um pouco no caso a caso, né. Tem uma questão aqui que tinham perguntado, que é se a gente tem relatos de casos de pessoas que se encontraram profissionalmente depois da orientação profissional. Isso, a grande maioria dos nossos encaminhamentos são de pessoas que passaram pela orientação profissional, até de pais que fizeram orientação profissional, ou de irmãos, ou de primos. A questão do boca a boca é bárbaro.
Aqui tem uma pergunta que é assim, e quando os pais estão obrigando o jovem a escolher um determinado curso, como vocês procedem? Essa pergunta é bárbara, porque a gente tem que entender que a gente forma um filho, joga planta, joga para ele oportunidades de fazer cursos, de fazer uma boa escola, oportunidade de leitura, oportunidade de trabalho e tudo. A gente joga para ele, pode sugerir, mas a escolha final é dele. A gente não pode... E normalmente os pais dizem que estão trabalhando em cima de mitos. Eu tenho um livro que chama Mitos sobre Escolha Profissional, Orientação Profissional, 30 mitos sobre escolha. Quer dizer, eu ouço muitas vezes os pais dizendo assim, bom, mas por que fazer enfermagem se medicina abarca enfermagem? Por que fazer psicologia se psiquiatria abarca psicologia? Por que fazer arquitetura se a engenharia civil abarca arquitetura? Isso é uma bobagem, porque o médico não é o enfermeiro, um psiquiatra não faz a mesma coisa que o psicólogo, e o arquiteto não é subjugado ou inferior ao engenheiro civil. Existem muitas profissões. Existe o lugar do arquiteto, o lugar do engenheiro, o lugar do enfermeiro, do psicólogo e do médico. Então, na tentativa de ter uma formação que abarque muitas coisas, as pessoas acham que vou fazer essa coisa que abarca tudo, porque lá dentro, se eu não quiser ser médico, eu viro enfermeiro. Isso existe bastante. Só para compartilhar um pouquinho mais, né, falar um pouquinho mais sobre isso, também tem uma coisa, né, por exemplo, quando os pais estão obrigando aquele jovem a escolher um determinado curso. É um pouco isso que a Estela falou. Então, assim, a gente trabalha, né, clarifica junto com ele, né, quais são as habilidades dele, quais são os desejos dele, né, para que área que ele está vendo maior sentido, mas a escolha é dele, né, e às vezes ele tá numa teia aí mais emocional, né, de modelos, né, de querer agradar os pais, né, aí tem umas questões que são mais profundas, né, de funcionamento psíquico desse jovem, né, e da dinâmica familiar e da dinâmica desse jovem, que aí a gente não tem como, né, a gente não tem como avançar nesse sentido, né, ele até percebe, né, dá para trabalhar um pouco, né, a gente trabalha um pouco sobre isso, mas a escolha é dele, e também a escolha que ele pode fazer naquele momento, né, se ele tem uma dependência maior nesse sentido, né, é a escolha que ele vai fazer, né, então não tem como. Agora, eu estou vendo que a gente está avançado no horário, e eu queria... Não, tem mais um pouquinho, Estela, só mais um minutinho, acho que tem mais 11 minutos, eu acho que dá ainda para... Porque tem uma pergunta aqui, uma pergunta aqui que me sugeriu que dá para fazer um elo com uma das questões que nós tínhamos falado aqui, que é assim, a pessoa pergunta, eu sou nova, eu faz tempo que estou afastada da orientação profissional, que testes vocês usam e tudo. Essa gravação vai ficar lá no site da Rograph, então no Instagram da Rograph, você pode retomar, porque a Flávia falou várias técnicas. Mas isso me faz pensar assim, como é que é a formação de um orientador profissional? Você teve essa pergunta, precisa fazer ele precisa fazer um curso de especialização, porque tem muitas ferramentas novas, e eu costumo dizer que a gente precisa de 3 coisas. Precisa de uma especialização, e uma especialização que pode ser através de AD, intensivo, extensivo. A Colmeia é ótima nisso, tem vários cursos para oferecer, tem jornadas,
tem livros, tudo isso cabe Temos na parte da supervisão. formação. A segunda parte que o orientador precisa é a supervisão, porque é atendendo os seus casos e passando esse caso por um veterano, é que você aprende todo o trabalho e desenvolve a sua sensibilidade, o seu olhar e a sua escuta. E o terceiro pilar da orientação profissional é aquilo que todo psicólogo precisa e todo mundo que trabalha com educação precisa, que é psicoterapia. É passar por uma terapia, por um processo terapêutico. Outra pergunta que nos fizeram também, que estava, né, como eu falei para vocês que tinha um roteiro, né, se todas as pessoas podem fazer orientação profissional, né? Eu digo que sim, né? A orientação profissional, ela é para a vida. A cada momento, né, da sua etapa profissional, né, você faz escolhas, né? Então, você faz a primeira escolha, que a gente falou bastante hoje, né, que é para um curso, primeiro curso, que é uma porta de entrada para uma carreira. Depois você vai fazer escolhas dentro do próprio curso, que especialização, que área você vai trabalhar, né? Depois você começa a trabalhar e aí de repente você não gosta, você vai fazer uma transição de carreira. Hoje é um mundo mais aberto, uma carreira mais, né, sem fronteiras, digamos, onde isso é permitido, né, que você faça várias transições ao longo da sua carreira. E eu vou falar uma coisa um pouco engraçada agora, que é a pré-aposentadoria, tá? Mas tem gente que se aposenta ainda, né? Tá bom, gente? Mas, então, a todo momento você vai fazer, né? Você tem escolhas para fazer. Mas nós temos também certas limitações. Eu, por exemplo, eu estava pensando nessa pergunta, né? Eu tive 2 casos de jovens que chegaram em surto, né? E aí né? Enquanto orientadora, a mãe procurou, o jovem chegou, eu precisei acolher. Eu precisei de 2 sessões, por exemplo, eu precisei de 2 sessões, o jovem estava realmente alucinando, num surto psicótico mesmo, né? E não dá para você fazer um trabalho que é um trabalho subjetivo e objetivo como orientação profissional. Não é isso que se pede nesse momento. Mas como procurou orientação, então vamos acolher, né? Tive empatia, tive todo o cuidado né, com esse jovem, com a mãe depois, para poder, né, fazer um encaminhamento para que ele possa ser medicado e, estando estabilizado, poder retornar, né? Porque ele vai fazer uma escolha, mas não naquele momento que não tem como fazer um trabalho com ele. Então, acho que isso seria, né? Eu fiquei pensando um caso de quem não pode fazer uma orientação profissional, mas não pode naquele momento, e não, mas aí voltar no momento de maior estabilidade. Nós temos mais 7 minutos. Porque hoje em dia nós temos orientação profissional para tanto tipo de pessoas. Tem orientação profissional para gente com limitação visual, com pessoas com todas essas. Agora nós estamos numa época de medicalização horrorosa, todo mundo tem um monte de patologias neurológicas e psicológicas e não sei das quantas. E a orientação profissional, ela ajuda as pessoas dentro das suas especificidades ou das suas características. Tem casos extremos como esse que a Flávia está falando, né? E tem uma pergunta aqui que é assim, o que você acha do coaching? O coaching é um profissional, essa é uma palavrinha usada para tudo, né? Usada para qualquer tipo de coisa. Tem coach de casamento, coaching para guiar, coach para cozinha, coach para cuidar de filho gêmeo, coach para tudo. Então, para a orientação profissional, pode usar essa palavra, mas é uma coisa que tem que ser mais estudada. Eu acho que é uma formação mais séria no sentido de que não é um curso de fim de semana que te forma um orientador profissional. Você precisa de um trabalho mais extenso que isso. E coaching é acompanhamento. De certa maneira, nós fazemos coaching, porque nós fazemos um acompanhamento profissional também.
Acho que tem mais Ah, uma última pergunta, porque nós já estamos acabando o nosso horário, que está assim, a pergunta é, quando você atende um jovem de baixa renda, cujos pais têm expectativas muito baixas em relação ao filho por conta da história, né, por conta da história de vida, é igual, né? Então, assim, o jovem ele tem um direcionamento, ele tem uma motivação para escolha, pode ser que ele tenha mais obstáculos, né, por conta aí da sua questão econômica, mas daí é feito um trabalho, né, um trabalho de sensibilização com os pais, né, de que os pais possam também apoiar esse jovem na sua escolha, apoiar esse jovem, né, no seu direcionamento, apoiar esse jovem, né, aí na sua escolha. Eu não vejo muito isso porque os pais eles têm bastante expectativa, né? Acho que os pais eles sempre querem que os filhos sejam, né, consigam mais do que eles conseguiram, né? Eu vejo que ah, às vezes assim, a preocupação é mais com a questão, né, dos obstáculos que existem mesmo. O que você acha, Estela? eu vejo que as limitações, é verdade que tem pessoas que têm mais e menos possibilidades de escolher, sem Sim, dúvida. Mas pessoas, sim. tem pessoas que têm mais e menos oportunidades na vida, oportunidades histórico escolar diferente e tudo mais. E isso é uma coisa que a orientação profissional trabalha e precisa trabalhar com seriedade. Agora, em todos os níveis socioeconômicos, porque tem Sim. pessoas que detestam estudar e querem ser médicos, com todas as possibilidades, e ele detesta ser médico. Então a gente vai conversar com ele, mas como é que você vai ser um médico se você detesta estudar? Ou um jovem que tem todo o dinheiro do mundo e quer ser um jogador de futebol muito famoso, ou ser o maior youtuber com tantos seguidores. Quer dizer, as limitações fazem parte da vida. E a Sim. orientação profissional vai trabalhar também isso. Tem uma pergunta que diz assim: a gente tem que fazer aquilo que gosta, aquilo que ama, que me tornará um excelente profissional e, consequentemente, ganharei Estela, a dinheiro. gente tem só mais É, 2 minutos, tá? então, a gente tem que gostar muito do que quer, mas o dinheiro é uma outra questão. Queria chamar vocês para a jornada que nós vamos fazer no dia 24 de outubro. Entra no site da Colmeia, colmeia.org.br, e aqui a Rogref também está É a nossa divulgando parceira. esse evento. Essa é uma nossa parceira e vai Ela é estar nossa fazendo parceira também essa nesse divulgação. evento, né? A Rogrif, aliás, é nossa parceira já faz muitos anos. Bom, gente, é o seguinte, então, né? Nós já estamos no horário, né? Nosso horário é 1 hora. Gostaria de agradecer a presença de todos. Teve uma participação muito boa, muitas perguntas muito, né? Muito efetivas, boas mesmo, né? Que a gente pôde responder com reflexão. Agradecer a Rogrif novamente pelo convite, por estarmos aqui. E, e é isso. Estela, gostaria de se despedir aí? Eu acho muito bom ter a oportunidade de conversar com vocês e até a próxima. Isso. Então tá bom, gente. Até a próxima e, de novo, obrigada aí pela participação e pela presença. Tchau. Eu tenho um Instagram também, viu? Para vocês entrarem, Maristela Sampaio Leite. A Flávia também tem Instagram, cheio de vídeos. O meu é psicóloga Flávia Marques. Psicóloga.Flávia Marques. Bom, então é isso. Boa noite. Tchau. Agora eu vou desligar. A gente pode continuar conversando se É,
A gente podia conversar a respeito dessa, com o que é o ganhar dinheiro dentro da Acho escolha que sim, profissional. porque o Instagram dá 1 hora, né? Mas acho que tem mais 27 segundos restantes. Que Fala é esses a 21. questão do ganhar dinheiro. Então, fala.